Olha, a gente está tentando contato com o deputado federal Benis Leocádio, do Republicanos. Ele já tá conectado com a gente e a gente conversa com ele agora. Bom dia, deputado Benis Leocádio. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio 96. É um prazer estar conversando aqui com vocês. Benis, e à disposição para a gente levar essa conversa. Muito obrigado pela sua presença e participação. Benis, eu queria começar com você fazendo uma avaliação da ajuda emergencial aos estados e principalmente aos municípios. Essa ajuda emergencial, aprovada pelo Congresso Nacional, depois sancionada pelo presidente da República, ela vai ser suficiente para o enfrentamento da crise? Diógenes, eu diria que ela tem sido de grande importância nesse período de pandemia, porque nós sabemos as dificuldades que estados e municípios já enfrentavam no dia a dia, na situação antes da pandemia. Imaginemos nós nessa situação de calamidade que estamos enfrentando, onde há uma frustração de arrecadação muito grande, quedas de receita dos estados, dos municípios, atividade econômica em crise. Então, sem dúvida nenhuma, tem sido de grande importância essa complementação de receitas, tanto na comparação do FPM versus 2019 2020, pois nós aprovamos que o que tivesse de queda de arrecadação em 2020 em relação a 2019, o governo estaria autorizado a fazer essa complementação, o que tem sido feito. E também de outras fontes de arrecadação muito importante para estados e municípios, que é a questão do ICMS e do ISS, que também estão sendo complementados. E nós sabemos que muitos estados do Brasil, ou muitos municípios, têm conseguido cumprir com o seu dever de casa, graças a essa medida do governo federal e aprovada pelo Congresso Nacional. Naturalmente, aí, junto com o auxílio emergencial, né, que vem favorecendo o atendimento daquelas famílias que também estão sem rendas, ou daqueles que, na leitura do governo, eram os chamados invisíveis, né, cerca de 38 milhões de pessoas que passaram a ter o auxílio emergencial, que aqui quero aproveitar um gancho, Diógenes, para esclarecer que há cerca de 2 semanas atrás foi ventilado nas redes sociais de que o Congresso estaria negando a continuidade do auxílio emergencial, o que é mentira, é fake news. Por quê? Ao aprovarmos o auxílio emergencial, o governo está autorizado a continuar pagando o auxílio emergencial enquanto durar a pandemia. Basta dizer que inicialmente ele era para 3 meses, foi alterado para 5, sem precisar de votação no Congresso, o que a gente já vê na imprensa, que o governo poderá levar até dezembro esse pagamento do auxílio emergencial, o que entendo como de grande importância para a sobrevivência e para a economia do nosso país. Essa questão de estados e municípios é de salutar importância. Eu espero que o governo também, nós votamos há 2 semanas na Câmara, autorização para o uso de saldo de cerca de 6 a 7 bilhões de reais que ainda poderão ser transferidos nessa questão do auxílio a estados e municípios. Pois é, eu queria só separar as duas coisas para não confundir o nosso ouvinte. Uma coisa é o auxílio emergencial, que inclusive foi prorrogado, o senhor fez referência nessa sua resposta, e tem o auxílio, a ajuda, né, emergencial para os estados e municípios. A Confederação Nacional dos Municípios pleiteia também a prorrogação, né, desse auxílio, a continuidade desse auxílio. Como é que está essa discussão em Brasília? Essa mesmo, ó, a Câmara já votou e a gente espera que o Senado possa concluir essa votação como casa revisora para autorizar o governo a estender por mais 2 ou 3 meses esse auxílio a estados e municípios. Já há uma previsão legal, foi naquele pacote de cerca de 130 bilhões, que eram 65 bilhões para estados e municípios, onde ficou uma parcela para atender o FPM e outras o FPE, e já há a previsão legal de até 16 bilhões a mais, se necessário for, o governo fazer esse atendimento. Eu acredito que depender do Congresso Nacional, claro que será aprovado. Então, esperamos também que o governo, que o Ministério da Economia tenha disponibilidade e condições de fazer essa complementação, tal igualmente, claro, para não misturar como você já registrou aí, mas se enquanto durar a pandemia e houver esse registro da queda de arrecadação, seja do FPE e do FPM ou dos tributos de competência própria, o governo possa seguir fazendo essa complementação, até porque a gente sabe que a economia não vai voltar da noite para o dia.
e a exemplo aqui do nosso Rio Grande do Norte, que tem uma influência muito forte, digamos, no setor de serviços, na indústria de hotéis e restaurantes, na questão do turismo, a gente sabe que isso não vai voltar de imediato. Vamos levar um certo tempo, e se a gente não tiver, digamos assim, um suporte, uma continuidade desse apoio financeiro do governo federal, nós podemos entrar em colapso, até porque muitos dos municípios, a gente tem certeza que vivem exclusivamente das transferências de recursos, seja do FPM, através da União, ou do ICMS, através do Estado. Todas as duas fontes de arrecadação, nós sabemos que estão em baixa. Deputado, a gente vai voltar a falar sobre ICMS e ISS, questão da reforma tributária, mas Gerlane Lima tem uma pergunta sobre a reforma de Previdência. Ela é importante porque ficou pendente daquela história dos estados e municípios, né? E a gente está vendo aí a prorrogação do prazo para adequação das propostas, né, no nível local. Gerlane Lima. Bom dia, deputado. Há projetos, como o Diógenes já acrescentou aqui, na Câmara Federal para prorrogar a adesão de estados e municípios à reforma federal para o fim de 2021 e eu queria saber qual a sua opinião sobre esse assunto. Por enquanto, vale o decreto da Secretaria de Previdência estabelecendo essa prorrogação até 30 de setembro, deputado. Bom dia. Gerlane, eu queria colocar que a própria lei que estabeleceu o apoio da União aos estados e municípios prevê que até dezembro a União dispensa, principalmente para a celebração de contratos e convênio, que é o chamado CALC, o Cadastro de Acompanhamento de Unidades de Convênios, ele já dispensa até dezembro essa exigência. Claro que na lei que nós aprovamos a reforma da Previdência, previa que estados e municípios deveriam estar aprovando as suas alterações até julho de 2020, o que foi prorrogado agora para setembro, mas eu acredito que até lá os estados que ainda não fizeram possam estar fazendo, porque já é um bom tempo para isso. E ano passado a gente conversava mesmo aí com vocês na 96 e vocês me perguntavam da importância ou na necessidade da reforma previdenciária a nível federal. Indiscutível, todos nós sabemos que ela é necessária, ela é urgente, ela já foi feita e os estados não há por que postergar essa discussão e votação, até porque, se formos levar em conta como o nosso Rio Grande do Norte, o sistema de previdência do estado está falido. Eu estranho algumas pessoas que condenavam a reforma federal e que hoje ainda não estão, talvez, defendendo com a devida veemência a reforma estadual, quando nós sabemos que ela é necessária. Ela é dura, ela digamos assim, forte para o servidor público, sim, mas pior é a gente saber como está hoje, as pessoas se aposentarem e não ter a certeza se vão receber o seu provento em dia. E aqui no Rio Grande do Norte, como a gente tem conhecimento pela imprensa e auxiliares do governo estadual, de que é um rombo mensal de mais de 130 milhões. Então, não tenho nem dúvida de que isso precisa ser aprovado urgentemente e acredito eu que a Assembleia Legislativa, com a participação do governo estadual, possa estar chegando agora em setembro com esse debate finalizado e a reforma tendo sua votação conforme está previsto. Se o governo federal resolver esticar, digamos, essa data para o próximo ano, o que eu não acredito, acho eu que até dezembro poderíamos levar em função da legislação já aprovada para o apoio a estados e municípios, que está dispensado para qualquer prefeitura do Brasil ou governo estadual celebrar contrato ou convênio até dezembro de 2020, a exigência de CALC, que é o que tem sido alegado pelo governo estadual, que se não for aprovada a reforma, não poderá celebrar contratos, principalmente transferências voluntárias, o que não é verdade. Até dezembro, a lei federal já prevê essa dispensa de CALC. Deputado Benes Leocádio, eu acho que de 3 a 4 propostas de reforma tributária já tramitam na Câmara dos Deputados. Precisava o governo apresentar uma proposta alternativa, diferente? Qual é a sua opinião e qual é o foco que deve ser dado a partir de agora? E hoje, é verdade, você está colocando aí, tem uma proposta que nasceu no Senado Federal, tem uma da Câmara, na Câmara de autoria do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, lá do Paraná, é uma mais nova, digamos, na Câmara, apresentada pelo líder Baleia Rossi, do MDB, e, a meu ver, bastava que o governo sentasse com o parlamento e
fizesse um filtro do que existe nas 3 ou 4 propostas já em tramitação e pudesse definir o que é prioridade para o momento. E ainda mais agravada por essa situação da pandemia, que nós sabemos os frangalhos que vai ficar a economia, não só do Brasil, mas de todos os países, digamos assim, do mundo inteiro. E a gente tem a responsabilidade de procurar uma solução que venha trazer um efeito, digamos, de imediato. E o que a gente pode estar discutindo ou imaginando agora para o Brasil? Nós sabemos que o emprego é exatamente o foco mais afetado hoje na nossa realidade. E se nós tínhamos 12, 13 milhões de brasileiros sem oportunidade de um posto de trabalho, imaginemos nós, ao final dessa pandemia, quantos serão? Os jornais estão registrando hoje, todos eles, Folha de São Paulo, o Estado, o Globo, quase 9 milhões perderam o trabalho no segundo trimestre, durante a pandemia. Somado o que nós já tínhamos, então imaginemos aí que passamos dos 20 milhões, né? Isso é um número realmente absurdo, que preocupa. E o que eu acho? Eu acho que o governo poderia estar agora já tomando as providências da saída da pandemia. As medidas de socorro, as emergenciais já foram feitas, e acredito eu que, se formos fazer uma leitura de hoje, até me surpreendeu os bilhões que o governo colocou à disposição de estados e municípios, que na história de municipalista que conheço a realidade federativa do nosso país, não esperava que esse suporte fosse dado com tanta larga escala como aconteceu até agora. E eu espero que no pós-pandemia esse socorro possa ser continuado, com a preocupação daqueles que já perderam emprego, como você registrou aí, que a imprensa nacional hoje traz esse número absurdo de 9 milhões, mas os que já existiam, fora da oportunidade de trabalho, eu defendo que a gente possa ter. O que pode facilitar as empresas a sobreviverem e voltar às atividades que tinham antes de pandemia? É desoneração da folha, e aí já traz uma preocupação que nós assistimos também ontem, de que esses 17 setores que estão tendo esse tratamento especial de desoneração de folha só terão a garantia até dezembro deste ano. É preciso sim discutir a sua continuidade, e ao inverso do que estão fazendo outros países, ou já fizeram, nós temos que estar preocupados com a tributação, digamos, do capital, pois no nosso país, infelizmente, é muito pouco olhado ou cobrado, e aí trazemos como exemplo os lucros e dividendos dos bancos, que levam bilhões e bilhões de lucros, mas infelizmente não estão ainda na prioridade da discussão do dia a dia, de que devem ser, sim, convocados a participar desse momento tão necessário e tão delicado que o país vive. Aqui nós ainda temos uma grande taxação no consumo, né, que é na ponta, e aí todos os brasileiros, sejam de menor, média ou maior renda, pagam. E depois a renda, que é naturalmente do servidor público, que tem a sua taxação na fonte, ou seja, o imposto de renda muito alto, uma carga tributária pesadíssima, e aí nós teríamos que estar invertendo isso. Em vez de taxarmos em maior parcela o consumo, a renda, nós invertermos, passarmos a discutir melhor uma participação do capital. Já assistimos o ministro Paulo Guedes colocar para todos nós de que admite rever a tabela de imposto de renda para os números máximos de 27,5 para 23 ou 24 ou 25, mas sabemos que ainda é muito pouco, e temos essa preocupação, sim, de buscarmos uma saída para que venhamos garantir mais emprego, porque garantindo mais emprego nós vamos ter mais renda, e tendo mais renda vamos ter mais circulação de dinheiro na economia e, consequentemente, na aquisição de produtos e serviços, que vai gerar tributos para estados e municípios. Esse é o caminho, e eu acho que o Congresso tem um papel fundamental nisso aí, até porque, com a agilidade que respondeu às medidas emergenciais para enfrentamento à pandemia, ele tem também o dever e o papel de atuar agora numa saída de uma solução para a melhoria dessa questão tributária do nosso Brasil, que você registra aí, acompanha há muito tempo, há décadas que a gente escuta falar de reforma tributária que não sai, de reforma de pacto federativo, e esse é o momento que a gente tem como membro do parlamento de dar a contribuição de cada um, deixando as bandeiras político-partidárias de lado e pensar na população do nosso país. Deputado, um dos pontos debatidos na reforma tributária é o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Como fazer esse IVA ser positivo para o Rio Grande do Norte da forma como ele está sendo debatido? Então, eu diria que isso aí é um dos pontos a ser analisado, até porque ele isoladamente talvez não resolveria a situação. Nós temos que ver a carga tributária como um todo, né? E talvez simplificar a forma da cobrança de tributos. Por que a gente tem 8, 10, 15, 17, sei lá, 20 tributos em obrigações mensais ou diárias diante da situação
de tributos do nosso país, quando a gente pode ter isso simplificados. Hoje, as tecnologias nos ajudam, nos favorecem, nos dá a condição de fazermos isso com a maior facilidade e rapidez. Então, acredito que o Congresso e o governo federal, que a preocupação que o governo tem, e aí, como sempre tiveram os municípios e o Estado, é aquela história da coxa de retalho. Quando puxa de um lado, descobre do outro. Então, ninguém está assim, disposto a abrir mão de parte das suas as arrecadações que são de suas competências. E alguém tem que ceder, né, deputado, exatamente, nessa história. Quando fala ISS ou IPTU, os municípios gritam. Quando fala ICMS, os estados. Quando fala imposto de renda e IPI, vem a União. Mas isso que eu estou colocando, eu acho que é a responsabilidade de todos nós, Congresso brasileiro, governo federal, governos estaduais e municipais, sentar à mesma mesa e discutir o que é melhor para se manter a garantia de uma arrecadação que dê sustentação à oferta dos serviços públicos no Brasil e aquilo que venha facilitar a vida do contribuinte ou do cidadão brasileiro que carece, que precisa, que a gente sabe que a pandemia veio, digamos, não sabemos quando ela vai acabar em 100%, acredito eu que demore, mas também sabemos nos serviços públicos de qualidades duvidosas que a gente tem tido até hoje. Já aí está a saúde, está a segurança. Aqui no nosso Rio Grande do Norte mesmo, nós já começamos a enxergar as limitações na oferta de UTIs para o tratamento de outras doenças que não são Covid. Já há uma fila aí de quase 40 pessoas esperando, aguardando um leito de UTI, quando a gente sabe que isso já vem de muito tempo e não vai acabar do dia para a noite. É por isso que o que você levanta, a gente tem que se preocupar com isso. Para encerrar, eu queria uma opinião sua. A impressão que eu tenho é que o governo está querendo apenas aprovar a nova CPMF, né? Que é tão polêmica, e é por isso que inclusive está mandando as propostas de reforma tributária em bloco, em fatias. Então está preparando o ambiente para a votação desse imposto digital aí, que é a nova CPMF. Eu queria saber a sua opinião, se o senhor apoia a proposta e qual é a acolhida que deve ter na Câmara dos Deputados. Diógenes, eu diria que a proposta de voltar à CPMF, digamos, limpa e seca, ela não tem acolhimento hoje no parlamento. Mas se a gente passa a discutir o que seria alterado, modificado ou simplificado em termos a cobrança de transações financeiras digital, como está sendo colocado agora, e qual diminuição teremos na carga tributária atual em relação principalmente ao imposto de renda das pessoas físicas, como a gente tem conhecimento e sabe, eu registrei há pouco aqui, de hoje 27,5%, é preciso se conhecer melhor, debater e discutir, até porque eu enxergo também na questão da antiga CPMF um efeito fiscal, ou seja, de acompanhamento, de vigilância daqueles... Para evitar sonegação, né, deputado? Exatamente, até porque hoje nós temos, digamos, a Procuradoria da Fazenda Nacional do nosso país registra evasão ou sonegação de 400 bilhões de reais ano. Já pensou que seria 400 bilhões de reais anos na economia do nosso país sendo recolhida permanente ou corretamente? Seria a metade do que o governo está investindo hoje no socorro ao enfrentamento da pandemia. Então, acredito eu, se o governo conseguir comprovar, justificar com clareza a melhoria que nós tivemos de simplificação na cobrança dos tributos do nosso país e a melhoria dos serviços, na medida em que tivermos a garantia dessa CPMF, que não é chamada mais com esse nome, digamos assim, mas ela poderá ser compreendida pelos congressistas como uma coisa necessária e importante para o dia a dia dos brasileiros. Obrigado, deputado federal Benes Leocádio, do Republicano. Obrigado por sua entrevista aqui nesta sexta-feira no Jornal 96. Desejar ao senhor um bom Dia dos Pais esse final de semana, tranquilo, em paz. Obrigado. Obrigado, Diógenes, para você também, para todos os pais potiguares que possam ter ao lado de seus filhos o carinho, o abraço, o beijo e viver um feliz pai. Bom dia. É isso aí. Obrigado a todos, desejar a vocês também, que estão acompanhando o Jornal 96, um feliz Dia dos Pais. Obrigado, Gelane, obrigado, Lugo, obrigado, Kleber, obrigado, O'Hara Oliveira, Luciano Kleber, Marcos Alexandre, Edno Sinedino e a todos que fizeram o Jornal 96, Jackson Damasceno também. Segunda-feira estaremos de volta. Fiquem com a programação da 96 FM com mais informação, opinião, comentários, polêmica, mas também tem oração, hein? Tem fé. Daqui a pouquinho, Padre Francisco Fernandes com Fé na Vida. Segunda-feira estaremos de volta, em paz e com saúde.
Jornal 96. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau.